Bem-vindos ao canal Arte na Trilha. O meu nome é Ruth e hoje vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com a natureza, que tem a ver com a arte e a criatividade, que é a comunicação, a evolução da comunicação. Eu vou traçar aqui uma linha do tempo da evolução tecnológica, desde os primeiros dispositivos de comunicação até os avanços mais recentes. Então fique nesse vídeo que eu vou... Então vamos para o vídeo. A natureza, com sua imensa diversidade e complexidade, sempre foi a maior fonte de inspiração para a criatividade humana. Desde os primórdios, os artistas, músicos e inventores, eles encontraram formas, cores e movimentos da natureza, a musa para suas obras. A evolução da tecnologia ampliou essa capacidade de criação, permitindo que ideias antes confinadas na imaginação se materializassem em realidade. A invenção da escrita, da imprensa, do telefone e, mais recentemente, da internet. Porque eu falo recentemente, parece que é muito tempo, né, gente? Mas foi agora há pouco tempo. Isso tudo revolucionou a forma de como nós nos comunicamos, aproximando, assim, as pessoas e as culturas e expandindo os nossos horizontes. Se hoje nós podemos acompanhar em tempo real eventos do outro lado do mundo, fazer videoconferências com pessoas de diferentes países, criar comunidades online, né? Nós devemos muito aos avanços tecnológicos que aconteceram durante esses anos. Então, agora, nós vamos começar traçando uma linha do tempo da evolução tecnológica, desde os primeiros dispositivos de comunicação até os avanços mais recentes. Então, para traçar uma linha do tempo, vamos falar sobre gerações. As gerações e o avanço da tecnologia. Nós vamos começar falando dos Baby Boomers. Então, são pessoas nascidas entre 1940 e 1965. Nós podemos traçar uma linha do tempo que destaca os marcos significativos desde os primórdios da comunicação até os dias atuais. Então, como eu falei, os Baby Boomers, esse termo Baby Boomers, né, surgiu dessa geração que nasceu, né, com o surgimento da rádio e da televisão em 1940. Na década de 40, foi um período crucial para a comunicação. O rádio, já popular nas décadas anteriores, né, tornou-se uma ferramenta essencial para disseminar as informações na época. E durante a Segunda Guerra Mundial, que foi lá para os anos 40 também, né, em meados dos anos 40, que durou até meados do ano 40, as transmissões radiofônicas, elas conectavam as pessoas e as comunidades, criando um senso de unidades em tempos desafiadores. E com o fim da guerra, a televisão começou a ganhar espaço nas casas americanas, principalmente, né, porque aqui nos Estados Unidos que começou. Por isso que esse termo Baby Boomers nem tem em português. A TV ofereceu uma nova forma de entretenimento e informação para os Baby Boomers, né? Que são esses, como eu falei, que nasceram entre 1946 e 1964. E essas inovações moldaram as suas experiências de infância e juventude. Então, quem nasceu nessa década vai saber do que eu estou falando. E na década de 50, né, foi mais uma comunicação face a face. Então, quem cresceu nessa época de 50, cresceu com um mundo sem computadores pessoais e internet. E os Baby Boomers valorizavam intensamente a comunicação face a face, as reuniões familiares, os encontros entre amigos e a socialização, que hoje a gente corre, né, em ambientes públicos, eram muito comuns. O telefone fixo já foi uma evolução, um símbolo de modernidade da época que permitia que as famílias mantivessem conectadas. Mas a interação pessoal ainda era o principal meio de comunicação. O rádio e a televisão continuavam a desempenhar papéis centrais, mas as conversas ao redor da mesa eram a norma. Já na década de 60, 10 anos após, a televisão se tornou uma presença onipresente nos lares. Programas icônicos, eventos ao vivo, como a chegada do homem à Lua, que foi televisionado em 1969. Eles capturaram a atenção da nação inteira. Para os Baby Boomers, a televisão não era apenas uma fonte de entretenimento, mas também a janela para o mundo, moldando opiniões e expandindo os horizontes. Através da televisão, eles viam um mundo, né? Só através dessas interações. No entanto, as interações eram predominantemente pessoais
e com a comunicação digital ainda longe de ser realidade. Mas na década de 80 foi o início da era digital. O advento dos computadores pessoais no início da década, com a introdução de dispositivos como a Apple II, IBM PC, a tecnologia começou a se infiltrar na vida cotidiana. Contudo, para os baby boomers, a transição para a comunicação digital foi gradual. Eles ainda eram mais confortáveis com cartas, telefonemas, enquanto os computadores começavam a servir como ferramentas para trabalho, lentamente para a comunicação. E a linha do tempo da evolução tecnológica revela um caminho fascinante que moldou a forma de como nos comunicamos. Para o Baby Boomers, esse trajeto foi marcado pela transição de um mundo sem computadores. Agora vamos falar sobre a geração X. Como essa geração testemunhou a ascensão dos computadores pessoais e internet, adaptando-se a novas tecnologias, mas mantendo um certo ceticismo em relação a eles, que abrange aqueles nascidos aproximadamente em 1965 e 1980. Essa geração se destacou por seu papel de ponte entre os baby boomers e os millennials, testemunhando a maneira única de ascensão dos computadores pessoais e da internet. Na década de 1980, o surgimento dos computadores pessoais mudou tudo. A geração X, que é a minha geração, começou a experimentar mudanças que a tecnologia trazia. Os computadores pessoais, como o Macintosh, da Apple, IBM PC, começaram a se popularizar, entrando nas casas, nas escolas. E para muitos membros dessa geração, o acesso a essas máquinas era uma novidade. Para mim mesmo, eu lembro que fiquei muitos anos sem ter computador, porque era para gente muito rica, né? Era uma novidade muito empolgante e da educação. Então, já cresci nesse meio, onde já existia Word, Windows, Excel, a gente já começou a aprender, né? E na época eu lembro que tinha muitos cursos que ofereciam e no currículo você também tinha que colocar, eu tenho Windows, Word, Excel, né? Dizer que você tinha curso de Windows, Word, Excel antigamente era algo que era uma novidade. Então, assim, eu lembro que eu fazia os meus currículos, eu colocava curso Windows, Word, Excel intermediário, ou no início era básico, depois intermediário. Aí avançado eu meio que menti um pouco, né? Porque chegou uma época que tinha muita gente ensinando e todo mundo já sabia utilizar o computador normalmente, né? No entanto, mesmo com essa empolgação, havia um certo ceticismo, né, em relação à tecnologia. Então, não era uma coisa que é como hoje, né? Tipo, hoje a gente não vive sem os celulares. Muitos viam uma ferramenta útil, mas não como uma solução definitiva para os problemas da vida. Aí, na década de 90, a revolução da internet, essa geração do início da década de 90, né, foi aonde a internet começou a se expandir mesmo rapidamente. As primeiras conexões de escadas permitiam que as pessoas se conectassem a um mundo de informações. Eu lembro que a gente tinha que discar, gente. O que é isso, discar? Como assim? Isso deixa para outro vídeo, tá? A geração X, embora animada, estava consciente com os riscos. O ceticismo em relação à privacidade e à segurança, né, online começou a emergir. Muitos se lembram de longas discussões sobre o perigo das informações pessoais na rede e a possibilidade de fraudes, né? Nessa época começou tudo isso, essa desconfiança. E eu mesmo me lembro que eu não comprava, nunca comprei nada pela internet, porque eu tinha muito medo, né? Mas essa desconfiança não impediu que a geração X se adaptasse, né? E então chegou os e-mails, chats, os primeiros sites começaram a fazer parte do cotidiano e a comunicação digital se tornou uma extensão da interação pessoal, mesmo que com um pé atrás da geração X. A geração X, ela se destacou por sua capacidade de navegar entre o tradicional e o digital, mas também abraçamos a tecnologia de forma crítica. Então, assim, a evolução tecnológica testemunhada pela geração X não foi apenas sobre a adoção de novas ferramentas, mas também a formação de uma mentalidade crítica. Então, o legado da geração X é uma sociedade que, apesar dos avanços tecnológicos, ainda valoriza a comunicação autêntica e a proteção da privacidade.
equilibrando o novo com o que é essencial. Então, avançando na linha do tempo da evolução tecnológica, chegamos à geração Y, que também é conhecida como Millennials, que abrange os nascidos entre 1980 e meados dos anos 1990. Na verdade, eu falei que sou geração X, mas eu sou realmente da geração Millennials. Essa geração ela é marcada por uma profunda imersão na tecnologia digital, moldando identidades e interações sociais de maneira sem precedentes. Eu falo que eu sou geração X porque, na verdade, gente, eu sou metade, metade. Né? Eu nasci ali entre 1980 e 1990. Então, eu sou considerada millennials, só que eu não tive a tecnologia assim tão rápida, né? Demorou um tempo até eu ter tudo isso. Então, meio que eu fiquei geração X, aí depois, no início do ano 2000, eu virei millennials. Nos anos 90, a infância e a era digital era muito diferente. Eu lembro que eu estava na escola nos anos 90, né? E enquanto a geração X, que é a geração anterior à minha, mas eu chamo de que eu sou dessa geração, porque eu fui criada por essa geração, eles ainda estavam se adaptando aos primeiros computadores pessoais. Isso eu me lembro muito bem, que quando surgiram os primeiros computadores, as pessoas riquinhas já tinham, as meninas riquinhas, que não era o meu caso, eu nunca fui uma menina rica. Então eu nunca tive um computador. Assim, para mim, eu ainda sou da cabeça da geração X, mas eu nasci na geração Millennials, entre 1980 e 90. Então, os Millennials, eles cresceram num mundo já saturado de tecnologia. Na infância, muitos se lembram de ter acesso a computadores em casa, como eu falei, eu não tinha, porque eu não tinha condições financeiras, né? Enquanto as escolas, elas começaram a integrar a tecnologia nas suas aulas. Eu lembro que tinha um curso de... Ai, não era Windows ainda não, era... É tipo uma digitação, eu não lembro muito bem, gente, mas enfim. As escolas também começaram a integrar a internet, o dial-up. Embora lenta, ela permitiu que os jovens explorassem um novo universo. Como eu falei, só os jovens que tinham acesso a essas informações. Então, por isso que tem muita gente, os millennials, né? Eles já têm canal no YouTube gigante, já fazem isso há muito tempo, porque eles já começaram com oportunidades desde aquela época. E essa formativa fez com que os millennials se sentissem à vontade com a tecnologia desde cedo. Eu, no caso, como falei, não me senti tão à vontade porque eu não tinha acesso, né? Então, eles criaram uma relação natural com os dispositivos digitais que nós temos hoje. E nos anos 2000, quando chegou os anos 2000, com a ascensão dos smartphones, das redes sociais, tudo foi evoluindo num boom. E a gente foi numa onda que a gente, quando foi ver, pum, nem percebeu. Já estamos aqui com smartphone, com tudo isso. Né? Com a chegada do ano 2000, a tecnologia evoluiu rapidamente. O lançamento do primeiro iPhone foi em 2007. E ela revolucionou a maneira como é que as pessoas se comunicavam e interagiam. Para os millennials, o smartphone tornaram-se extensões da sua identidade. Né? Por isso que eu falo que eu sou millennial. Né? Hoje em dia eu me sinto assim. Permitindo o quê? Que a gente permanecesse conectados aos amigos, aos familiares, principalmente para mim, que moro em outro país. A internet é essencial e as redes sociais é essencial para me comunicar com os meus amigos e familiares que estão aí no Brasil. Então, as redes sociais, né, como Facebook, Twitter, Instagram, começaram a florescer, onde poderiam compartilhar suas vidas, expressar opiniões e criar comunidades, como temos hoje. Então, a geração Millennials não apenas utilizou a tecnologia digital, mas incorporou ela no seu cotidiano, né? Porque antes não tinha nós não tínhamos esse acesso. E a comunicação instantânea, por meio de mensagens, textos, aplicativos, chat, ela se tornou uma norma, né? Substituindo as conversas face a face, as conversas telefônicas. Eu, hoje em dia, não atendo telefone. E os encontros presenciais também, que estão cada vez mais raros, gente. Eu também... Por isso que eu tenho 2 casas, eu fujo de gente. Né? Eu moro em Las Vegas, aí eu fujo lá para Califórnia para fugir, enfim. Essa é a geração millennial, se tornou assim também. Então, para os millennials, a ideia de estar online era tão natural quanto respirar. Então, você está online, tá normal. Né? Enquanto para outra geração era tudo muito diferente. Então, por isso que eu fiquei entre uma e outra. Né? A presença digital ela passou a ser
a ser uma extensão da identidade pessoal das pessoas. Hoje eu tenho a oportunidade de criar um canal, vir falar, tenho o meu próprio... A gente pode ter programas de edição no nosso bolso. É tão incrível que eu resolvi fazer um canal, óbvio, né? Porque eu sou dessa geração que vi tudo isso, teve muita coisa que apareceu e não tive oportunidade de ter, e hoje eu tenho e muito mais. Então, por isso que eu vou criar canal, que eu crio o canal, que eu criei esse canal, Arte na Trilha, e é por isso que estou falando tudo isso com vocês. E continuando nossa linha do tempo, nos anos 2010, a cultura da conexão e o impacto social, quando foi tudo que mudou mesmo. À medida dos anos 2010 avançaram, a geração continuou a explorar novas formas de se conectar. A cultura de compartilhamento se tornou predominante até hoje, né, gente? Impulsionada aí por plataformas como o YouTube, aqui, né, que eu adoro o YouTube. Enfim, tem um canal aqui. O TikTok, também o Instagram, onde a criação de conteúdo se democratizou. É o que temos agora. Eles tornaram-se criadores e influenciadores, moldando tendências e opiniões de uma escala global, né? E meu conteúdo aqui é só um pouquinho, tem uma comunidade ainda pequenininha, está crescendo e eu já estou muito feliz por ser da outra geração, né? Por não ter acesso a isso antes. Além disso, a geração Y ela começou a utilizar tecnologias para causas sociais, mobilizando-se em questões como justiça social, mudança climática e direitos humanos através de campanhas virais, né? Hashtags. A internet ela não era apenas uma ferramenta de comunicação, mas um meio poderoso para promover mudanças e engajamento cívico, né, para as pessoas. Representa uma nova era de interação social e comunicação. Eles cresceram em um ambiente onde a tecnologia digital, né, estão crescendo em um ambiente onde a tecnologia digital é onipresente, né? Desenvolveram uma influência tecnológica que moldou suas vidas pessoais, porque nós vemos até criança coach aí, menina. Que isso? Eu tô vendo assim umas coisas nas redes sociais que eu fico passada. Na vida pessoal e profissional também. Então, essa geração é caracterizada pela capacidade de adaptar rapidamente às novas tendências e ferramentas, enquanto mantém um desejo de autenticidade e também conexão genuína, que é o famoso conteúdo orgânico, né, como a gente até fala. Então, o legado da geração é uma sociedade profundamente conectada, onde a tecnologia é uma parte fundamental da vida cotidiana. Eles não apenas abraçaram a inovação, mas também a moldaram, transformando a maneira como nos comunicamos, trabalhamos e nos relacionamos com as pessoas. No entanto, essa relação íntima com a tecnologia também traz desafios, como a necessidade de equilibrar a vida online e a vida offline. Temos que ter esse equilíbrio também, né? Porque às vezes a gente não consegue parar e curtir uma coisa normal. Então, a busca por autenticidade também num mundo saturado de informações, porque tem muita informação. E a geração Y, com sua capacidade de navegar nesse novo panorama, continua a influenciar as gerações futuras, definindo um futuro da comunicação e da interação social. E as habilidades tecnológicas, elas variam significantemente entre as gerações. Por exemplo, os baby boomers, muitos ainda lutam com o uso da tecnologia moderna, né? Eles preferem métodos mais tradicionais, escreverem, né? Mais tradicionais de comunicação, como o telefone, né? O correio. Então, ainda existe pessoas vivendo assim, né? Já a geração X, ela possui habilidades básicas de informática, navegação, na internet. Esse foi o conhecimento que foi me passado quando eu era adolescente, né? Se sentem confortáveis criando conteúdo digital. Foi o que aconteceu comigo. No início eu falei, gente, que loucura é essa? As pessoas falando assim, criando um canal, igual na televisão. Eu achava loucura. Né? Até eu acho que eu fiquei tão intrigada porque um dia eu queria fazer isso. E aí eu tô aqui fazendo isso, né? Que é o que eu, como falei, estou fazendo agora, já um pouco tarde, porque eu ainda estava naquela geração X, millennials e uma mistura danada. E eles são proficientes em usar a internet como uma plataforma de comunicar e compartilhar. E é isso que eu estou tentando fazer aqui, gente. Estou tentando seguir a minha própria geração. Já a geração Z, eles crescem em um ambiente digital, possuindo habilidades tecnológicas naturais. Não precisam aprender muita coisa, nenhuma coisa
que vem organicamente. Eles são ágeis em usar os aplicativos, criar conteúdo, editar vídeo, navegar por diversas plataformas e de maneira intuitiva, né? Para eles, a tecnologia é uma extensão da criatividade e da comunicação. Então, hoje em dia, eu já consigo compreender mais dessa geração. Consigo compreender mais dessa geração por estar inserida nesse mundo, né? Porque nós somos de certas gerações, mas essa questão de geração é só para mostrar como tudo se evoluiu, né? Como tudo chegou até o que temos hoje, né? Houve períodos em que nós não tínhamos esse acesso, nós vimos isso como uma coisa futurística, né? E o futuro chegou, o futuro é hoje. Por isso que eu, hoje em dia, me sinto tão empolgada e tão feliz em poder compartilhar, em ter o meu próprio canal, poder gravar aqui na minha casa, num lugar confortável, me sinto já confortável, assim. E agora, o que será o futuro da comunicação na era tecnológica? À medida que olhamos para o futuro da comunicação, somos confrontados com um panorama repleto de tendências emergentes, desafios e oportunidades que a evolução tecnológica promete trazer. A interseção entre a tecnologia e a comunicação está se tornando cada vez mais complexa, né? E compreender essas dinâmicas nos ajudará a navegar neste novo território. Que tudo é novo para a gente ainda está aprendendo. Existem sim tendências emergentes. O que são elas? A inteligência artificial. A IA ela está se integrando nas novas plataformas de comunicação, oferecendo assistentes virtuais, mais inteligentes e personalização em massa, né? Ferramentas de IA podem analisar padrões de comportamento, preferências, permitindo uma comunicação mais eficaz e direcionada. Então, no futuro, nós podemos esperar chats automatizados e que não apenas respondem, né, perguntas, mas também aprendem e se adaptam à necessidade dos usuários. E isso já é possível hoje, né, gente? Então, eu estou falando de uma coisa que está ainda em desenvolvimento, mas está na nossa realidade. Por exemplo, a realidade virtual aumentada. A realidade aumentada. Essas tecnologias elas estão começando a transformar a forma como nós interagimos. Realidade aumentada ela pode criar experiências imersivas, permitindo que essas pessoas conectem ambientes virtuais como se estivessem fisicamente presentes. Então, é uma mistura do passado com esse presente e um futuro, né? Essas realidades aumentadas, por sua vez, ela tem o potencial de enriquecer a comunicação digitais ao mundo real, né, facilitando a interação e a colaboração. Imagine as reuniões de trabalho que já existem hoje, né, gente, em que todos participam num espaço virtual compartilhado, eventos sociais, né, onde amigos podem se encontrar lá no mundo virtual, em ambientes digitais. Isso já é possível hoje, né? O próprio Facebook a Meta tem trabalhado muito nessas tecnologias que vão ser integradas no que temos hoje. Então, agora vamos falar sobre democratização do acesso à informação, né? Como que isso tudo foi crescendo, nós fomos nos moldando. A internet e as tecnologias móveis, ela tem o potencial, sim, de democratizar o acesso ao conhecimento, porque hoje nós podemos falar e o mundo inteiro vê, né? Com conteúdos educacionais disponíveis online. Muitas pessoas estão sendo educadas de forma online, inclusive no ensino superior, né? Pessoas de diferentes origens podem aprender a se desenvolver independente de sua localização geográfica, como eu sou do Brasil e vivo aqui nos Estados Unidos. Né? Essa democratização ela pode empoderar comunidades e indivíduos, promovendo assim uma equidade, permitindo que diferentes equipes e partes do mundo trabalhem juntas em tempo real. Isso não apenas acelera a inovação, mas também promove uma troca cultural rica, onde ideias e práticas de diferentes regiões se entrelaçam, né? E é isso que me encanta muito na criação de conteúdo. A colaboração virtual ela pode transformar setores desde a ciência, a tecnologia, até a arte e ativismo social, como eu venho aqui falando sobre arte na trilha, né? Então, o futuro da comunicação ele é moldado por tendências emergentes, algo que surge agora, né? E que são desafios e oportunidades que prometem ser dinâmico e multifacetado. À medida que a tecnologia continua a evoluir, já está acontecendo, né? E vai
ser mais global cada vez mais, né? A capacidade de navegar nessa nova era dependerá da conscientização sobre como as implicações da tecnologia, do desenvolvimento de habilidades críticas e da promoção de diálogo aberto sobre desafios que enfrentamos, nós podemos fazer aqui. E ao fazermos isso, podemos cultivar um futuro onde a tecnologia não apenas enriquece, mas também humaniza as nossas experiências de comunicação. E isso que é o mais importante, nós nos sentirmos mais conectados, porque como humanos somos parte de um só, de uma coisa só, né? Parecemos separados, mas não estamos. Então, vamos evoluir juntos para que a gente possa ter um futuro mais esperançoso, né, para todos, onde a gente não precisa esconder nada de ninguém, nós podemos ter uma relação mais íntima, né, mais tranquila, através das tecnologias. E chegamos ao final do vídeo, gente. O assunto hoje foi um pouco mais extenso. Eu tô começando, como eu falei, a gravar mais conteúdos, né, que são conversas. Olha o outro, o Merlin. Vem cá aparecer. Vem cá, vem aqui. Tava dormindo? Sabe aqui. Ai, ele, olha ele. Vem cá. Falou, gente. Tá bom. Vou terminar aqui de gravar. Enfim, gente, voltando aqui à conclusão do nosso vídeo. O Merlin acordou lá do armário, saiu lá do armário e veio aqui. Então, continuando aqui, eu quero agradecer a vocês que já estão aqui inscritos no canal. Eu estou muito feliz que esse canal está crescendo de pouquinho em pouquinho, mas de forma orgânica, né? E daqui a pouco... Ô, meu filho, tá fazendo muito barulho? Vou mostrar pra vocês. Olha essa gostosura. O que tu quer aqui, cara? Hein? O que tu quer comigo? O que tu quer comigo? Por que tu acordou e veio pra cá? Hein? Ih, gostou de se ver, não? E é isso, gente. Nós vamos terminando mais um vídeo de hoje. Espero vocês na semana que vem pra gente conversar mais assuntos sobre a arte na trilha. E eu vou mostrar muito conteúdo pra vocês. Tá bom, ele tá com ciúme porque eu tô conversando com vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.